que você falasse um pouquinho então sobre como foi isso aí? Então, a literatura, esse ambiente da literatura, das letras, ele me fascinava, né, eu achava incrível que quando eu lia, né, eu até escrevi um conto falando sobre isso, que era como se, não sei se você né, conhece o vinil, né, o processo de, o mecanismo de vinil, você bota ali uma agulha e aí essa agulha passa numa ranhura, numa parada que é física e conforme aquilo vai, a música tá gravada ali, velho. Como é que isso era mágico para mim e também isso acontece durante a leitura, né? Tem letra, tem tinta ali, tem desenho e aí, conforme você vai passando o olho na tinta, no desenho, na tinta, a história começa a acontecer dentro de sua cabeça. Aquilo para mim era um negócio que eu ficava fascinado. E aí, assim, aqui em Aracaju já eu tive excelentes professores e professoras, sobretudo de literatura. Salve José, salve professora Jussara, enfim, uma série, professora Lígia Salles, um salve, muito obrigado, porque vocês, um monte de gente, o professor Silvio, enfim, é muita gente, ainda bem, que são pessoas que fizeram com que eu tivesse acesso à literatura, que eu tivesse acesso à arte, à cultura, independente do mundo hostil que nos rodeava. E isso fez com que eu quisesse ser essas pessoas. Eu disse, pô, velho, eu quero ser como essas pessoas aí. E aí comecei a buscar, né? Estudava muito, gosto muito de estudar. Num tempo, eu como atleta, minha infância inteira, meu pai foi lutador de boxe, foi mestre de boxe, aí eu aprendi junto com ele, fui atleta, fui técnico também. E no momento enquanto técnico, eu não entendia a realidade social, né? Eu entendia aquela realidade social ali imediata, mas o que orquestrava aquilo eu não entendia, né? Eu vi atletas super talentosos e super talentosas que não conseguiam ter acesso à seleção brasileira. Eu via que a seleção brasileira era composta por pessoas descendentes de europeias, e nada contra também, mas eu ficava em dúvida de por que só elas. E aí, antes eu podia até questionar uma questão de capacidade, mas eu via pessoas com alta capacidade e que não ocupavam aqueles espaços e eu não entendia como aquilo era possível, né? E aí foi a época que eu comecei a estudar para vestibular e fiquei pensando, o que, que eu vou estudar? Será que é a mente humana que eu preciso estudar? O que, que eu preciso estudar? E aí me lancei na filosofia e acabou que foi o lugar que eu me encontrei, eu descobri que eu sempre pratiquei isso junto com a família, e aí me tornei filósofo e realmente consegui investigar essas coisas, e hoje eu contribuo junto com o movimento negro que me salvou também, salvou minha identidade, e aí eu contribuo para também com outras crianças salvar outras pessoas da mesma forma que minha alma foi salva. Eu me esforço, né, para fazer isso também com outras pessoas a partir da filosofia e a partir da arte. Foda, foda demais, velho. Muito importante isso aí. Eh, você, nas suas criações musicais, você agrega essa parte filosófica dentro das músicas? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu, quando eu me lancei para fazer o hip hop, né, me lançaram, e aí, velho, você tem que fazer. E aí eu sou amigo de várias pessoas que já fazem parte do mundo da música, e no hip hop, na época, né, que a gente estava começando aqui, o trap é uma coisa de entretenimento, e assim, é importante as pessoas se entreterem de fato. Mas assim, se eu pensei, se eu me colocar nesse lugar, eu vou ter que ser verdadeiro comigo mesmo. E o que eu busco fazer é realmente isso, entender a realidade, interpretar a realidade, ser capaz de buscar coisas que me permitam interagir com a realidade de maneira funcional, ser capaz de interagir com a realidade mesmo, me sentir parte dela. E eu disse, eu vou fazer isso, eu vou pegar todas as coisas que eu pesquiso, todas as coisas que eu reflito, as discussões que eu tenho, as várias dúvidas que eu tenho também. Eu não chego só para ensinar, eu não chego só para falar que sei, eu chego também para lançar minhas dúvidas, eu chego também para lançar meus problemas. E aí, eu escolhi essa forma de escrever, um rap mais lírico. E aí, mesmo quando eu vou cantar sobre vibe, não tem como, velho. Eu vou falar de lírica, eu vou falar de alguma ideia, eu vou lançar algum questionamento. Fiz algumas love songs, e mesmo nas love songs eu tô lançando os questionamentos, não tem pra onde correr. É o meu jeito de fazer arte. Foda. É muito importante isso aí também que você colocou, eh, de fazer isso aí, porque de fazer essa lírica. Mesmo a gente fazendo um som de entretenimento, tem que ter lá essa pegada. É muito importante. Eu vejo isso como revolução, tá ligado? Porque Sim. a gente tem que usar a arte como forma de revolução. Mano,